A indeterminação e a incompletude são duas forças tão generativas na arte e no conhecimento quanto na vida em luta com os espectros da morte. Como podemos apreender etnograficamente essas fabricações fugídias e as histórias de vida que nelas se cruzam, constituídas por aquilo que não está resolvido, e trazer essa incompletude para a nossa narrativa? Como podem os devires dos nossos interlocutores servir como figuras alternativas de pensamento, assim como os movimentos, as repetições e os contraconhecimentos que os processos de tornar-se esculpem? Estas, entre outras instigadoras perguntas, são formuladas por João Bill, professor de antropologia e diretor do Brasil Lab na Universidade de Princeton. Ele é o autor do artigo Do Incerto ao Inacabado, uma aproximação com a criação etnográfica, publicado no volume 26, número 3 da revista Mana, Estudos de Antropologia Social. Seja bem-vindo, professor João. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Seu texto apela para uma valorização da surpresa, para cultivar uma atitude de contemplação do movimento e da criatividade na vida social. E nos invita a compor paisagens etnográficas que den conta disso, fazendo uso da categoria de devir. O devir é uma categoria que tem sido utilizada no pensamento ocidental por mais de 2000 anos e se tornou popular no nosso meio, sobretudo na utilização da obra de Deleuze. Mas eu fiquei com a impressão de que o uso dessa categoria no seu artigo é particular, é original. Você pode comentar um pouco para nossos leitores como você acolhe esse devir e o colocou no centro da sua proposta? Marco, você tem razão. O conceito do devir, de alguma maneira, organiza o artigo e o artigo também problematiza o conceito filosófico do devir, a partir dessa personagem principal do artigo, a Catarina Inês Gomes Moraes, uma mulher que me fez antropólogo, com qual eu aprendi antropologia, que estava abandonada como louca num asilo, um lugar de abandono social no sul do Brasil, e ao longo dos anos eu trabalhei com ela, fiz um trabalho etnográfico com ela e com seus escritos, o dicionário que ela escrevia para não esquecer as palavras. E ao tentar entender a Catarina, esse sujeito abandonado, que não merecia mais viver, que basicamente era uma ex-humana, ao tentar entender a condição dela, usando sua própria linguagem, eu claro, leio, né, procuro recursos, né, e a gente sempre leva para o campo livros, conceitos, né, e nesse caso o trabalho tanto de Jacques Lacan sobre psicose, sobre a linguagem do psicótico, quanto o trabalho do Gilles Deleuze, junto com o Guattari, foram muito importantes. E eu quero trazer o Guattari aí para a conversa, porque sempre me pareceu que muito do trabalho conceitual do Deleuze vinha do trabalho clínico e etnográfico do Guattari. Então, esse é um aspecto muito importante. Eu leio o Deleuze, o seu trabalho sobre esquizoanálises, né, a partir das conversas do colaborativo dele com o Guattari e com os pacientes, com os quais o Guattari também aprendeu e dos quais ele cuidou, né? Então, essa é a primeira entrada, né, da relação com o Deleuze, um saber que vem de uma prática com sujeitos abandonados e que de alguma maneira, entende que esses também são sujeitos de linguagem e sujeitos de desejo, e não só sujeitos marcados por poder e saber, né? E isso é um aspecto muito importante do conceito de devir. Eu acho que o conceito de devir ele aponta para a plasticidade dos sujeitos e para a plasticidade do poder. E aí, nesse contexto, ele se aproxima com o trabalho de Jacques Lacan também sobre psicose, dizendo basicamente que a psicose sempre é social. Ela sempre incorpora os sistemas classificatórios, as lógicas de pertença, as valuações do que é o normal, do que é anormal, né? que marcam como o senso comum
das pessoas, das famílias, dos coletivos, das instituições. Então, eu cheguei ao devir do Deleuze via Catarina, e aí, de alguma maneira, eu fui tentando fazer um pouquinho um desdobramento, tentando entender tanto a potencialidade desse conceito quanto a sua história, via a relação do Deleuze, o estudo do Deleuze também como Nietzsche, a questão da plasticidade do poder, a plasticidade do ser humano muito forte. Também o trabalho com o Bergson, que ele fez, que a intuição é um método, ela é, digamos, filosofia, a intuição. Isso sempre me pareceu muito próximo do etnográfico, porque no campo a gente vê que as pessoas elas não têm só, entre aspas, inteligência social. As pessoas são produtoras de conceitos, de teorias da sua condição. E cabe a nós desenvolver capacidades, sensibilidades que entram em conversa, que se atunam, né? Que se atunam com isso. E o conceito do devir, ele quebra essa noção de um sujeito sobredeterminado por poder e também um sujeito que é muito bounded, fechado, que é né, que ele é predeterminado, por assim dizer. Tem elementos aí do trabalho etnográfico, do sujeito etnográfico, que também desestabiliza alguns aspectos de como o Deleuze elabora o conceito de devir. Eu lembro que num texto do Deleuze, ele alude o fato, ele diz que o devir não é a história, né? O devir não é marcado pela história, não está em conexão com a história, é uma disrupção do histórico. E me parece que, quando a gente trabalha no campo com os devires dos nossos sujeitos, a gente vê que a história se mantém presente, né, no sujeito, marcando o sujeito. Que o sujeito, através dessa história, procura um entendimento, uma compreensão, que é parte do seu devir presente. Então, por exemplo, a Catarina, ela queria muito voltar para casa. Ela muito reconstruiu o laço social. Era a coisa mais importante da vida dela. E, então, de alguma maneira, ao acompanhar o desejo dela, a tentar reconstruir o mundo do qual ela se originou e do qual ela agora estava apartada, não tinha mais valor nesse mundo e havia sido afastada desse mundo, eu comecei a traçar a história do seu abandono, como é que esse abandono se construiu ao longo do tempo, né? E é essa literalidade da história que era parte da própria do desejo e da própria escrita e criação literária da Catarina Nurrida. Então, a força poética da escrita dela é essa literalidade que está marcada pela história, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos assim que o sujeito etnográfico ele continua marcado pela história no sentido de que esses são os elementos imanentes da sua condição presente. E também porque a história, ao sujeito, ao ele se apropriar da sua história, o sujeito revela a nós que a história não era acabada, ela não era determinada. Havia momentos em que distintas opções poderiam ter sido, havia encruzilhadas na vida desse sujeito. Esse é um sujeito de encruzilhadas, mas em algum momento foi-se numa direção e não na outra direção. Mas aquilo que poderia ter sido também permanece no sujeito, também informa a visão dele do presente, né? E, quem sabe, de um futuro possível. E uma última questão, dessa pergunta super importante, instigante que você fez, Marco, é que o Deleuze e o Guattari, além de aprenderem com os pacientes, com os psicóticos, né, os abandonados em instituições de doença mental, psiquiátricas, com os quais eles interagiram direta e indiretamente, esse conceito do devir, de alguma maneira, ele também, o Deleuze e o Guattari, aprenderam da antropologia. Então, tem uma cross-polinização aí entre etnografia
e filosofia que o texto, esse artigo, tenta trazer à tona. E no caso do devir, a gente vê muito forte a influência do Gregory Bateson no Deleuze e no Guattari, na ideia de platôs, né? De platôs como essas zonas de autovibrantes, essas regiões autovibrantes, né? que não tem necessariamente um destino predeterminado, um destino último, né? Os platôs, né? Seria um estado, por assim dizer, de devir, né? E eu acho que o próprio trabalho, a leitura, o engajamento do Deleuze e do Guattari com o Pierre Clastres é fundamental para a conceitualização deles do devir, né? O Pierre Clastres falava muito de fluxos, a palavra fluxo é muito importante no Pierre Clastres, nomadismo, né? War machine, né? A máquina de guerra. Né? E é interessante que em conversas, debates que eles tiveram no início dos anos 70, né? O próprio Deleuze disse num debate sobre o Anti-Édipus, né? que o Pierre Clastres disse tudo que era relevante para eles. Né? Em inglês, as for ethnography, Clastres said it all. Né? E o que ele está... Eles continuam dizendo que o que são os fluxos da sociedade? Né? O que os fluxos podem subverter? E qual é a posição do desejo nesses fluxos? Né? E aí é muito interessante que eles apontam aí que é o sujeito do desejo, né? o sujeito só do poder, o sujeito só do inconsciente, né? vinculado a um Édipo, a um complexo edipiano. Né? Eles dizem, olha, alguma coisa sempre acontece com a libido e ela vem do horizonte, não de dentro. Né? Então, não é essa teoria do sujeito, de uma subjetividade interna, mas de um sujeito que pertence a sistemas múltiplos e que está em fluxo. Né? E isso impinge, então, na capacidade ou potencialidade de um devir. Mas eu vou parar aqui, que eu já estou falando demais. Mas obrigado pela atenção e pela provocação. No, maravillosa esa pequeña aula de antropología del sujeto y esa genealogía también entre autores que nos ayuda a comprender una literatura que es bastante compleja y, digamos, necesaria para entender, digamos, para dar relevancia a la posición de nuestros interlocutores no campo. Eu tinha uma última pergunta. Eu achei singular a sua seleção bibliográfica do artigo, porque você dialoga, além de dialogar com autores e autoras da antropologia, chama para a conversa a clássicos da filosofia, da literatura, a juristas, a ativistas. E você relaciona isto com a etnografia aberta e inacabada. Como você, digamos, planteou este diálogo? Como você relaciona estes autores com esta proposta de uma etnografia que está em constante movimento? Eu gosto de pensar o etnográfico como aberto. No inglês a gente diria como open. Não necessariamente como um sistema aberto, como um aberto. Um aberto, vamos deixar nesse termo simples e potente, o etnográfico como aberto. E eu também gosto de pensar que, quando a gente vai a campo, tudo que a gente viveu, leu, pensou, é importante. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Né? O lindo, o belo da antropologia é que tudo que a gente tem, de alguma maneira, é relevante, porque a gente se instrumentaliza, né, para se abrir ao outro, à linguagem do outro. E aí eu acho que a gente... E o belo da teorização antropológica é a sua abertura, tanto, né, para as teorias que emanam, a conceitualização que emana dos nossos sujeitos, das comunidades, das histórias, né, que nos aproximamos e que tentamos contar, visibilizar, aprender delas, como também de todas as linguagens que nos precederam, seja a literatura, a filosofia, né?
E aí eu acho que o etnográfico ajuda a desestabilizar essas linguagens, essas teorias de sujeito, de poder, de ética, de pensar o político, né? Então, a força do nosso trabalho antropológico, eu acho que está nessa abertura a incorporação e crítica, ao mesmo tempo, desses sistemas de saberes, desses conceitos, desses modos de investigação, a partir do que o aberto etnográfico nos desafia e nos coloca, né? E ajuda a acontecer através do nosso engajamento. Acho que cada um de nós tem tem suas sensibilidades, tem suas preferências, aquilo que nos toca, aquilo que nos evoca, que abre o nosso olhar, que nos desafia. Então, nesse texto, eu acho que eu começo com a Clarice Lispector. E a Clarice Lispector, essa grande escritora brasileira, imigrante, né, que fez sua literatura a partir de um próprio senso de deslocamento, de grande violência, um deslocamento, né, da Ucrânia, da Rússia, perseguição aos judeus, vindo ao Brasil, pobreza, Nordeste, migrando para o Rio, e falando, lidando com essa questão de aprender uma outra língua desde criança, mas sabendo que a língua originária dela era uma outra. Então, tem esse estranhamento linguístico, tem o deslocamento, né, a questão de migração, e tem essa sensação de que algo não consegue ser dito e ser expresso. Algo permanece incompleto, inanimável, inenarrável. E eu acho que essa sensibilidade, essa força literária da Clarice, para mim, me ajuda a pensar a força literária, a estética, a poética da Catarina, uma mulher que estudou até o terceiro ano primário, foi tirada da escola para cuidar da casa e dos irmãos, casou aos 18 anos, depois que o marido descobriu e a família descobriu que ela tinha uma doença genética que a tornaria imobilizada em alguns anos, ou seja, sem valor como operária, sem valor como esposa, como cuidadora do lar, e acabou, através de um processo de psiquiatrização, farmaceuticalização, abandonando como louca, como sem origens no Vita, né? Mas e essa literalidade, ela trabalha na sua escrita, e ela tem é muito forte como ela lida com o matar que está em jogo, e ela, ao mesmo tempo, continua a viver. Sabe? Ela não sucumbe à máquina da morte, por assim dizer, à necropolítica. Ela, ao invés, ela diz, morre morte. Ela diz isso. Ela disse, e me condenaram, né? Estou condenada à morte. Ela diz, e ela entende esse processo, e, ao mesmo tempo, o desejo está sempre lá. Eu tenho desejo, eu tenho desejo. E ela também diz, olha, eu elaboro um pouco isso no artigo, quando os homens me jogam para o ar, eu já estou longe. Que fantástica essa narrativa. Falando do fluxo, do escape, do devir, quando os homens me jogam para o ar, eu não vou cair de volta nos braços deles, eu já estou longe. Eu já estou longe. Né? Então, assim, de novo, é a materialidade da história junto com a imaginação ao mesmo tempo. Eles estão juntos, não estão dissociados, estão na mesma frase, no mesmo momento. Né? Isso informa uma ética de existência, né? Que eu acho que os nossos sujeitos etnográficos nos passam e que a gente aprende da literatura muito forte, como a da Clarice Lispector. Uma outra vertente que informa
o meu pensar e também a minha maneira de escrever é o cinema. Eu adoro o cinema. E o que eu aprendo do cinema? Não do cinema de Hollywood, né? Os melhores filmes para mim que ressoam comigo são aqueles em que as personagens são incompletos, que eu não consigo resolvê-las, as personagens, né? E que o final não é uma moral da história. Sempre fico pensando isso, que tem que ter uma outra dobra do sujeito, tem algo que eu não sei, tem algo que me escapa, né? Então, eu acho que tem uma ética de assim como a gente não quer ser limitado às categorias que nos são impostas, não ser reduzidas a categorias e marcadores sociais, a gente deve isso aos nossos sujeitos também, essa complexidade. E a gente também deve incorporar isso, então, na nossa escrita. Me parece que o cinema me ajuda a pensar a narrativa, assim como a literatura me ajuda a entender a subjetividade e a ética dos sujeitos. Foi uma inspiração muito bonita escutar você, e eu agradeço muito, em nome da revista Mana, sua participação aqui. A mí me parece que no solo un convite para leer su archivo, mas también para leer Vita y otros aspectos de su obra que sin duda pueden ser formadores de otros antropólogos y dar un olhar, no sé cómo hablar, fresco para posicionarnos y relacionarnos en campo. Professor João, muito obrigado. Eu que agradeço pela participação e até uma próxima. Fiquem bem.